Cara amiga, caro amigo telespectadores, nossos votos cordiais de muita paz. Estamos de volta com mais um programa Encontro com Divaldo, pela tvc.com. A nossa abordagem de hoje é inspirada em uma página lúcida do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a Igreja Codificadora examina os motivos de resignação. Todos vivemos momentos muito graves e somos surpreendidos diariamente por fenômenos que denominamos desastrosos. Quando menos esperamos, a nossa vida muda completamente o direcionamento e nos vemos em situações deploráveis. Atormentamos-nos com facilidade, perdemos o humor, atiramos-nos nos resvaladouros da loucura, nos desejos de vingança, quando ocorrências que podemos levar com tranquilidade, sem essas reações de natureza orgânica, acontecem conosco. É natural que aconteçam com todas as criaturas. Basta que estejamos no corpo para experienciarmos todas as conjunturas que a matéria impõe e os relacionamentos sociais. Animais gregários, somos seres eminentemente sociáveis, mas nem todos. Muitos estão no grupo, mas reagentes com outros grupos, quando o objetivo é a união de todos os grupos para formar o organismo da sociedade. E é exatamente isso que tem levado as criaturas aos dissabores contínuos, à soma de aborrecimentos e preocupações que mais tarde se convertem em conflitos e dão lugar a transtornos de comportamento. Allan Kardec, com muita sabedoria, insere esta página, os motivos de resignação, para demonstrar que tudo o que nos acontece, especialmente aquilo que consideramos mal, não é realmente mal. É uma oportunidade para reflexão. É um convite para podermos examinar o nosso estágio de evolução no meio da sociedade na qual estamos colocados. Os motivos de resignação encontram-se alicerçados na lógica da reencarnação. É dali que vêm os motivos de reencarnação. Semeadores, chega um momento em que passaremos a ser colhedores. E no momento da colheita, teremos que fazê-la exatamente na gleba que nós ensementamos. Ninguém vai colher em solo que lhe não pertence, porque seria defraudar das leis divinas. Por essa maneira, se algo de mal nos acontece, há um motivo anterior, mesmo que nos não recordemos. Costumo dizer que o momento do contágio de uma enfermidade infecto-devastadora, ninguém lembra. Quando é que nós nos contaminamos de determinada virose? Não recordamos. Nada obstante, ela se instala, desenvolve-se e, às vezes, arrebata a vida orgânica. Também muitos dos males que nós praticamos não recordamos. Como disse Buda com propriedade, se a causa do sofrimento não é atual desta existência, é de existência passada. E Allan Kardec, vivemos no mundo de causas e de efeitos. Todo efeito inteligente, pois, vem de uma causa inteligente. Se tivermos em mente essa lógica da lei de causa e efeito, e de que o sofrimento, quando não tem as suas raízes hoje, tem-nas em existência pregressa, uma suave e doce resignação tomará conta de nossa vida. Não se trata aqui de uma resignação de natureza parasitária, a submissão, que tudo aconteça. A vida é assim mesmo, deixar-se arrastar pela onda, de maneira nenhuma. Nem também permitir-se o mergulho interior numa resignação patológica, quando nós poderíamos modificar a estrutura do acontecimento para o futuro. Então assevera a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, uma resignação dinâmica. Aceitamos a problemática, mas não deixamos que nos esmague o ideal. Não permitimos que nos submeta ao seu capricho pernicioso. Essa resignação, portanto, é enriquecedora. Quando as criaturas humanas nos dermos conta de que a vida tem um sentido
e esse sentido é de engrandecimento moral, os incidentes que se podem transformar em acidentes de percurso irão impulsionar-nos para a frente. Ninguém atinge o acume da montanha se antes passar pelas baixas terras que dão acesso a essa subida libertadora. Desta maneira, através do conhecimento da reencarnação, a nossa vida, sim, adquire um sentido psicológico fascinante. Então entendemos que as coisas não são como gostaríamos que fossem, pelo menos por enquanto. Elas acontecem porque são resultado de sucessivos fenômenos que vêm colimar em determinada situação nem sempre agradável. Naturalmente que gostamos quando tudo corre muito bem, quando as coisas são agradáveis, quando a vida é uma primavera permanente, quando a alegria instala-se em nosso coração e desenha uma sinfonia de sorrisos. Mas nós estamos na Terra também para aprender. A abençoada escola de evolução abre-nos a oportunidade iluminativa. E para que a luz interna desabroche, é necessário que arrebentemos as exteriores anfractuosidades, para que possamos chegar até ela de fora para dentro, enquanto a vibração de amor e o esforço pessoal faz que ela adquira potência de dentro para fora. Seria o mesmo que encontrar a pérola. Quando vemos a pérola, não nos recordamos que ela é uma reação de qualquer uma coisa que fere a delicada membrana da ostra que ali dentro se encontra. O molusco agasalhado, quando um grão de areia adentra-se, ou qualquer coisa lhe arranha a superfície, ela reage. Começa a eliminar uma substância que se vai concretando até transformar-se numa pérola pálida, brilhante, que para poder refletir a luz solar é necessário ser arrancada daquela bivalva. E muitas vezes de uma maneira dolorosa. A pérola são as nossas conquistas espirituais. É necessário que toda vez que sejamos arranhados pelos desafios, que nós produzamos sucessivas camadas de alegria de viver e envolvamos aquilo que é desagradável de uma maneira abençoada, para que se transforme realmente em uma luz iridescente, que é a divina luz em nós, para fora. E naturalmente tirando as cascas grosseiras, a concha, para que possa ser retirada dali a gema especial. Desta maneira, diante das circunstâncias dolorosas, não nos entreguemos ao desespero. A misericórdia divina espera muito de nós, e é o amor que nos vai conduzir com segurança pelas trilhas da solidariedade e da fraternidade. Diante, portanto, das situações que chamamos lamentáveis, aceitemo-las resignadamente, com a dinâmica de superá-las e de construir novos fatores que no futuro nos darão bênçãos e reações muito positivas. Faremos a nossa breve pausa e logo voltamos. Acesse www.tvcei.com. No site da TVCei você encontra programação espírita, palestras, filmes, documentários, eventos ao vivo e muito mais. São 8 canais de fácil navegação para quem deseja conhecer mais da doutrina espírita. Acesse www.tvcei.com. Estamos de volta com o nosso encontro com o Divaldo pela tvcei.com. Um dos motivos de resignação é a lógica diante da vida. Eu recordo-me uma história real que, à época, me fascinou muito. Antes da Guerra da Coreia, os soldados tinham que ir para o deserto da Califórnia para poderem treinar num campo preparatório que seria um clima tórrido.
e, ao mesmo tempo, um clima que tivesse aspecto tropical, para que eles pudessem adentrar-se pelas matas ou pelas áreas abandonadas, sem vida, com equipamentos de treinamento. E o jovem militar estava apaixonado por uma moça em Los Angeles. E como deveria ficar 2 meses naquela região árida e depois ia para a guerra, eles resolveram casar-se. Naturalmente, ele disse para ela que ela teria que ir para um lugar um tanto inóspito. E como não havia construções, somente algumas choupanas abandonadas dos índios Cherokees, ela aceitou naquele encantamento para o consórcio. Casou-se, uma festa muito bela, e transferiu-se para a área próxima ao quartel, em que ficavam os soldados fazendo exercícios muito pesados. Redecorou a choupana, melhorou-a quanto possível, mas não podia instalar ar-condicionado, nem ventiladores. Tudo era muito rústico, não tinha eletricidade. Mas o amor, aquela primeira semana de núpcias, um encantamento. Mas logo que terminou o prazo dele para a noite de núpcias e os dias subsequentes, ele teve que ir fazer os exercícios. E esses exercícios eram exaustivos. Ele saía de casa às 6 da manhã e chegava às 19 horas exausto. Atirava-se na cama, nem se alimentava direito para poder granjear forças para o dia seguinte. E ela foi se sentindo frustrada na segunda semana. Na terceira semana já estava desesperada, começou a tratar com ele. E ele dizia não ter a mínima condição para poder desincumbir-se dos seus compromissos do tálamo conjugal. Nem mesmo tinha ânimo para um banho. E a situação foi ficando mais difícil. Ao fim de um mês, ela estava numa área de atrito com o marido e começou a pensar em abandoná-lo. Ele não era aquilo que ela esperava. Retornar a Los Angeles, a cidade maravilhosa da beleza. E então fez uma carta à sua mãe. Contou o drama que estava passando e pediu um conselho à mãe. Normalmente as mães ficam logo apiedadas das filhas e tomam-lhes o partido, sem dar-se conta. E então houve exatamente algo diferente. A mãe de imediato respondeu-lhe. E respondeu-lhe com uma quadra, que traduzida em versos brancos, diria mais ou menos assim. Havia 2 homens aprisionados numa mesma cela. Um olhava para cima pela janela gradeada e via as estrelas. O outro olhava para baixo e via lama. Abraços, mamãe. Ela disse, mas o que é que mamãe quer me dizer? Ela não me apoiou. Ela não tem ideia do que é esta vida aqui no deserto. Ela não me apoiou. Por que aquele homem olhava para cima? Bom, se é isso que ela quer, amanhã então eu vou dar um jeito na minha vida. E lembrou-se que estando num deserto, que um dia teria sido o fundo do mar, ela poderia encontrar conchas, as mais interessantes. E com essa ideia, no dia seguinte, pegou um chapéu de abas largas e saiu procurando conchas. Para sua surpresa, o deserto estava cheio de fósseis do antigo oceano que um dia ali tivera as suas águas. Ela começou a colecionar, a encontrar búzios, formatos sui generis, a levar para casa. Naquele dia ela ficou tão cansada que quando o marido chegou era ela que estava dormindo. No dia seguinte, saiu também cedo, mal se despediu do marido. E assim os dias sucederam-se. E ela foi ficando encantada. Escreveu à mãe, pedindo que lhe mandasse um livro a respeito de conchas e de fósseis marinhos. E começou a trabalhar de uma maneira curiosa, era um hobby fascinante. Perto do fim do 2º mês, quando o marido deveria agora ir para a Coreia, ela já estava com uma coleção que era realmente original. Foi quando ela viu à distância um grupo de índias e achou curioso, ela nunca tivera contato nenhum com as índias. Aquelas indígenas estavam ali naquele deserto abrasador e ela resolveu ir. Aproximou-se. As mulheres ficaram receosas, não tinham muito contato com os brancos, mas ela sorriu gentil e com muita dificuldade conseguiu comunicação. Ela disse que estava colecionando conchas. E então uma das índias disse, eu sei onde tem umas maravilhosas,
nos cemitérios nossos, dos nossos ancestrais. Mas branco não pode entrar, não pode pisar em terra sagrada. Ela disse, vocês estão fazendo artesanato. Ai, artesanato, e que uso dão? Ah, nós vendemos. E eles são depois vendidos para os brancos. Ela teve uma ideia, porque as Índias estavam sendo exploradas. Ela disse, bem, eu poderia ajudar vocês, eu sou uma pessoa muito rica. Eu poderia criar uma loja em Los Angeles para vendermos os artesanatos que vocês fazem. Eu somente cobraria as despesas. Todo o lucro pertence a vocês. As Índias ficaram emocionadas. E no dia seguinte marcaram o encontro e trouxeram conchas valiosíssimas, muito raras. Então, seu marido foi para a guerra e ela continuou no deserto. Então resolveu pedir à mãe que alugasse uma casa, tomou providências com seu pai, montou uma loja para artesanato indígena. 10 anos depois, ela foi considerada a pessoa que mais entendia de conchas marinhas e de fósseis do fundo do mar. Escreveu um livro, best-seller. Escreveu um segundo livro, best-seller. Tornou-se uma autoridade da Universidade de Los Angeles. E quando esses acontecimentos chegaram até mim, havia uma rede de mais de 200 lojas de artesanato indígena Cherokee por todos os Estados Unidos. E ela muito feliz. O marido voltou da guerra saudável, sobreviveu. Tiveram filhos. E, por certo, como diz as histórias da carochinha, foram felizes para todo sempre. Mas é uma história real. Ela encontrou um motivo de resignação, porque para uma jovem de cultura igual a dela, que vivia em Los Angeles, e para um deserto, o calor terrivelmente abrasador, mesmo com o apoio da choupana, aqueles momentos mais ásperos, a ausência do conforto mínimo, por causa do amor que nutria pelo seu noivo, agora seu marido, era necessário ter um objetivo que a levasse a encontrar um significado existencial. E esse objetivo foi colecionar conchas, uma resignação dinâmica, através da ação, de uma atividade muito bem elaborada, para poder encontrar a razão de ser da sua vida. O casamento era importante, sem dúvida, mas não podia preencher-lhe todas as necessidades existenciais. Complementava nas suas ânsias emocionais, na área da afetividade, mas ela também era portadora de ideais. Desejava fazer algo e o fez. Tornou-se uma célebre personagem nesta área, começou a ajudar aos indígenas e, graças à sua inteligência, modificou completamente a sua própria existência, porque encontrou a resignação dinâmica. Faremos uma nova pausa e logo voltamos. Conheça o mais variado acervo de áudios espíritas da internet. São MP3 de palestras de grandes expositores espíritas disponíveis para download. Acesse www.tvc.com/downloads e baixe os MP3 com rapidez e segurança. Estamos de volta com o Encontro com Divaldo. O nosso momento de encontro é hebdomadário. Gostaria de lembrar o caro amigo telespectador e a querida amiga telespectadora para que nos mandem suas perguntas para esse endereço que está embaixo na tela. Teremos muito prazer em responder as questões formuladas a respeito da doutrina espírita. Hoje teremos um encontro com o nosso querido Cláudio, com quem iremos conversar neste momento. Caro Divaldo, um dos motivos de resignação tem sido a questão da saúde, que se torna uma questão muito grave no momento, preocupação tanto das autoridades quanto da coletividade em si. Então, Divaldo, não se trata somente de uma questão de ordem fisiológica, mas também emocional, espiritual? Sem dúvida, porque a nossa mente é um dínamo gerador de energia.
E de acordo com a potência que ela produz, direcionada para o bem ou para o mal, ela ascende na escala das ondas ou descende. E no caso em pauta, quando nós somos pessimistas, belicosos, estamos sempre com o lado negativo da vida em pauta, nós emitimos ondas que vão fortalecer as energias perturbadoras. No caso, diz o Dr. Bezerra de Menezes, os vírus recebem esses impactos das nossas forças mentais, de tal forma que seremos capazes, talvez, até de destruí-los, se tivéssemos a potência positiva para fazer que eles se desarticulassem. E então, no caso das pandemias periódicas, como essa gripe, a espanhola, a asiática e agora a dos porcos, esses vírus são potencializados pelas mentes da criatura humana. Os espíritos me contaram uma coisa muito estranha, que eu coloco como sendo uma proposta para análise, que nas regiões umbralinas, as entidades perversas trabalham muito com essas forças da natureza e muitas vezes também nos seus laboratórios de investigação para o mal, conseguem desenvolver produtos, entre aspas, e que no caso do crack e outras substâncias como a cola, eles conseguem injetar também, entre aspas, energias deletérias. Além das substâncias destrutivas, principalmente para os neurônios cerebrais, vão essas energias infelizes, por eles propiciadas, sendo ao infinito um tipo de obsessão. Daí aqueles que logo caem em dependência não têm a menor resistência para poder vencer, especialmente a cola, o crack, que são usados por pessoas social, economicamente menos favorecidas, estão sob o comando de forças negativas e das mentes que elaboram no mal, inclusive das suas próprias vítimas. Recentemente eu vi um artigo que fazia uma associação entre as crises que a humanidade viveu, muitas delas as crises econômicas, e as pandemias, as epidemias. Ou seja, o psiquismo coletivo, de certa forma, sintonizado com essas crises, e recentemente vivemos e ainda vivemos uma crise mundial de ordem econômica, social, sintoniza-se e faz gerar a doença. Isto também é do ponto de vista espiritual. Tem fundamento. Válido. Está dentro do nosso pensamento. Porque, coincidentemente, entre aspas, nós vemos que esta pandemia surgiu agora neste problema grave, que sempre temos dito, não se trata de uma crise econômica, é uma crise moral, de valores morais. Quando se fala, por exemplo, da ecologia e que é necessário trabalhar para evitar todos esses males, nunca esquecer que é uma questão de ética moral. Se nós respeitarmos a natureza, como esperamos que nos respeitem a vida, se procurarmos considerar que a Terra é um ser vivo, este ser vivo pulsa, rico de bênçãos, e mudarmos a direção do pensamento, podemos preservar as forças vivas da própria natureza. Ora bem, nesses momentos de crises que desenvolvem pavores, ansiedades, medos, verdadeiro terror, as mentes emitem ondas de natureza destrutiva, por um lado, e que vão, por outro lado, construir micro-organismos. Se nós lermos, por exemplo, alguns livros especiais de Rochester, e eu me lembro de um dele, A Abadia dos Beneditinos, ele narra dos vibriões mentais, daquelas bactérias, entre aspas, que eram emanadas por aquelas mentes degeneradas que habitaram aquela abadia. Então é muito comum nos processos de obsessão que as mentes desajustadas da família perturbem o paciente e vitalizem o ser que está perturbando. Também no campo desses micro-organismos, pessoalmente, eu acredito que a mente tem um papel preponderante e que da mesma forma nós poderemos usá-la para fins saudáveis. Se por acaso formos acometidos da gripe, ao invés do abatimento, do desânimo, do porquê eu, naturalmente, porque eu estou vivo. Então, com essa resignação dinâmica, trabalhar para superar a situação e para vitalizar o organismo, o sistema imunológico, a fim de reagirmos bem melhor e reencontrarmos a saúde. Do ponto de vista simbólico, o próprio nome da gripe, a influenza, quer dizer não deixar fluir.
do outro ponto de vista, trazendo para a saúde, o que precisamos deixar fluir na nossa vida para adentrarmos nesse mundo de saúde, no mundo saudável? Deixar fluir aqueles vetores de perturbação, aqueles fluidos negativos que nós acumulamos. Eliminarmos quanto possível numa catarse psíquica essas energias deletérias que durante os períodos da nossa existência vamos depositando em nosso mundo interior e que nos desajustam. Daí essa influência porcina necessita de uma reação de natureza positiva similar às ideias do bem. Trabalhar a mente para poder construir a alegria dentro da problemática e perguntarmos o que é que a gripe quer nos dizer nesta situação e procurar o encontro com a nossa felicidade. Então, além das propostas sanitárias, de cuidados necessários que as autoridades propõem, temos também essas propostas espirituais e psíquicas. Sem dúvida, que são muito salutares, tanto preventivas como curadoras. Fazemos uma pausa e logo voltamos. Estamos concluindo o nosso encontro deste dia. E estaremos de volta neste mesmo dia e neste mesmo horário pela sua tvc.com. Até lá. Cara amiga, caro amigo telespectadores, nossos votos cordiais de muita paz. Estamos de volta com mais um programa Encontro com Divaldo, pela tvc.com. A nossa abordagem de hoje é inspirada em uma página lúcida do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Egrejo Codificador examina os motivos de resignação. Todos vivemos momentos muito graves e só que nós nos contaminamos de determinada virose, não recordamos. Nada obstante, ela se instala, desenvolve-se e às vezes arrebata a vida orgânica. Também muitos dos males que nós praticamos não recordamos. Como disse Buda com propriedade, se a causa do sofrimento não é atual desta existência, é de existência passada. E Allan Kardec, vivemos num mundo de causas e de efeitos. Todo efeito inteligente, pois, vem de uma causa inteligente. Se tivermos em mente essa lógica da lei de causa e efeito, e de que o sofrimento, quando não tem as suas raízes hoje, tem-nas em existência pregressa, uma suave e doce resignação tomará conta de nossa vida. Não se trata aqui mas nem todos. Muitos estão no grupo, mas reagentes com outros grupos.
quando o objetivo é a união de todos os grupos para formar o organismo da sociedade. E é exatamente isso que tem levado as criaturas aos dissabores contínuos, à soma de aborrecimentos e preocupações que mais tarde se convertem em conflitos e dão lugar a transtornos de comportamento. Allan Kardec, com muita sabedoria, insere esta página, os motivos de resignação, para demonstrar que tudo o que nos acontece, especialmente aquilo que consideramos mal, não é realmente mal. É uma oportunidade para reflexão. É um convite para podermos examinar o nosso estágio e fomos surpreendidos diariamente por fenômenos que denominamos desastrosos. Quando menos esperamos, a nossa vida muda completamente o direcionamento e nos vemos em situações deploráveis. Atormentamos-nos com facilidade, perdemos o humor, atiramos-nos nos resvaladouros da loucura, nos desejos de vingança, quando ocorrências que podemos levar com tranquilidade, sem essas reações de natureza orgânica, acontecem conosco. É natural que aconteçam com todas as criaturas. Basta que estejamos no corpo para experienciarmos todas as conjunturas que a matéria impõe e os relacionamentos sociais. Animais gregários, somos seres eminentemente sociáveis. Evolução no meio da sociedade na qual estamos colocados. Os motivos de resignação encontram-se alicerçados na lógica da reencarnação. É dali que vêm os motivos de reencarnação. Semeadores, chega um momento em que passaremos a ser colhedores. E no momento da colheita, teremos que fazê-la exatamente na gleba que nós ensementamos. Ninguém vai colher em solo que lhe não pertence, porque seria defraudar das leis divinas. Por essa maneira, se algo de mal nos acontece, há um motivo anterior, mesmo que nos não recordemos. Costumo dizer que o momento do contágio de uma enfermidade infecto devastadora, ninguém lembra. Quando é